Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Eu cumprimento os amigos, irmãos, aqueles que nos visitam, mas também aqueles que estão conosco por meio do nosso culto online. É sempre um prazer, enquanto igreja, receber aqueles que nos visitam, mas também receber você, que pode ser que nunca tenha pisado nesse templo, mas de alguma forma participa conosco das nossas celebrações. Irmãos, pessoalmente, é sempre um privilégio ser convidada para trazer a mensagem. Um privilégio e um peso. Eu costumo dizer que eles são equivalentes. Não há como mensurar o que é mais privilégio ou o que é mais peso. Tem dias que nós estamos nos achando um pouco mais privilegiados, mas tem dias em que nós vemos aqui com um certo peso, porque a mensagem do Senhor é pesada. A mensagem do Senhor, ela contém uma responsabilidade ao mensageiro que, se nós deixarmos de sentir isso, talvez nós não estejamos aptos a estar nesse púlpito falando da palavra do Senhor. Eu sempre costumo dizer que aquele que sobe no púlpito e não treme diante da mensagem que o Senhor ministrou no coração dele, talvez ele não devesse estar ali, porque ele certamente não foi tocado por aquela mensagem de uma forma que ela mudou a vida dele primeiro, para depois, quem sabe, mudar a vida do ouvinte, mudar a vida de quem escuta. Esse ano nós temos refletido, de fato, sobre o amor à casa do Senhor. Nós temos refletido sobre como se porta aquele que habita nesse templo. Como se porta o cristão, como se porta o membro da Igreja Batista no Jardim, ou pelo menos como ele deveria se portar. Nós aprendemos que, se nós amamos a casa do Senhor, nós cuidamos dessas quatro paredes. Nós temos zelo em não deixar o copo caído, em vir limpar a igreja no sábado, em pendurar uma cortina, ajudar numa decoração. Nós também aprendemos que quem ama a casa do Senhor contribui para o sustento desta casa. Quem ama a casa do Senhor respeita a liderança instituída nesta casa de oração pelo Senhor e não por um homem. Nós também aprendemos qual é o nosso papel dentro da nossa comunidade. Então, não somente amar o templo, mas juntos sermos um corpo que leva esse templo para fora dessas quatro paredes. Afinal, a igreja só cresce se nós, enquanto membros dessa igreja, enquanto ovelhas desse lugar, decidirmos, então, sair dessas quatro paredes e irmos até aonde esse povo está. Mas por que amar uma casa? Por que o Senhor deixou um mandamento de amar um templo? Bem, se nós formos olhar para a igreja primitiva não se reunia em templos parecidos com esse. A igreja primitiva se reunia em casas, em praças, em lugares ocultos quando começou a ser perseguida. Era impossível pensar numa igreja institucionalizada como nós temos aqui. O próprio Senhor Jesus não se limitava à pregação dentro do templo. Na verdade, ele pregou mais fora do templo do que dentro do templo. Ele pregava, assim, nas ruas, nas montanhas, como nós vamos ver hoje, em lugares pouco convencionais. Então, por que nós precisamos da igreja? Nós precisamos da igreja porque Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, sabia que nós apodreceríamos longe desse corpo. Deixa eu te dizer uma coisa, você, salvo, remido, lindo de Jesus, como diz o nosso pastor, você não é o corpo de Cristo. Você é membro de um corpo. E o que acontece com um membro se ele é cortado fora? Ele apodrece. Um membro fora do corpo não é corpo. O dedo da Luísa fora do corpo da Luísa não é nada. É só
um dedo. Mas juntos nós somos esse corpo. Juntos é que nós congregamos e formamos a igreja que um dia irá subir aos céus. Agora, nós passamos meses, dias, semanas sem ler a Bíblia, sem louvar ao Senhor, sem adorá-lo de fato, nos contentando às vezes com um versículo do dia da Bíblia online. Eu já fiz o meu devocional de hoje. Eu olhei na Bíblia online e li aquele versículo que eu não sei nem onde está, porque não se dá o trabalho de ler aonde o versículo está localizado, pastor Santiago. Nós nos conformamos em lê-lo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Eu fiz o meu devocional. Irmãos, você acha que Deus não sabia que eu e você seríamos desavergonhados a esse ponto? Você acha que Deus não sabia que nós apodreceríamos fora do corpo? Que nós precisávamos uns dos outros para juntos caminharmos rumo ao céu? Ele sabia. Por isso ele instituiu um templo. A igreja, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, é o melhor lugar para um cristão estar. Eu não consigo entender um cristão que não ama a igreja. Talvez porque a igreja, pessoalmente, sempre foi para mim o meu refúgio. Eu fui criada no Evangelho, filha de pais que se converteram. Meus avós não são cristãos, mas meus pais são. E eu cresci cantando louvores, aprendendo, decorando os versículos na escola bíblica, competindo e brigando em gincana bíblica, porque a graça da gincana é brigar, né? Nós temos comunhão enquanto a gincana não começa. Quando a gincana começa, é cada um por si, Deus por todos. Né? E do lado dos vencedores, porque aos vencedores tudo, aos perdedores nada. E essa menina que cresceu nessa igreja, eu corria para a igreja todas as vezes que eu não conseguia ficar dentro de casa. Todas as vezes em que as coisas em casa ficavam mal, era para lá que eu corria. Era para uma irmã que eu me aconselhava. Era junto dos jovens que se reuniam que eu era fortalecida em Cristo. Então eu não consigo entender viver fora da igreja. Eu não consigo entender não gostar dessa igreja. A igreja, irmãos, é o único lugar onde as pessoas estão felizes com o fim das próprias vidas. E quando eu entendi isso, eu era muito pequena, e nós fomos ao velório do primeiro pastor, que foi meu pastor, digamos assim. Eu tinha uns 10 anos. E eu vi as pessoas cantando, e alegres, e cantando os hinos preferidos do pastor. E eu dizia, mas que coisa mais estranha. Esse povo está feliz com o quê? Até que eu entendi que a igreja é um prenúncio do reino. A igreja, ela só é uma ponte. Ela só é uma filial daquilo que nós vamos viver no reino. O Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele disse assim, olha, eu vou deixar para vocês uma amostra grátis. Tá, irmã Fátima? Porque quando nós vivemos um culto igual o que foi o da Comunhão Batista, os irmãos unidos, cantando, a igreja louvando ao Senhor, nós pensamos, nossa, se o céu for assim, vai ser muito bom. E olha como Deus é bondoso. Ele deixou a amostra grátis. Mas é só uma amostra. E essa é a maravilha do Evangelho. É que a vida não termina aqui. E para onde vai a nossa vida? Né?
Aonde está esse reino que ainda não chegou? Ou como são? Quem são? Como se comportam? Para onde vão os membros da igreja do Senhor, não só aqui em Cáceres, mas em todo o mundo? Quem são eles? O que vivem? Do que comem? Como se comportam? O Senhor Jesus nos disse. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no capítulo 5 do Evangelho que escreveu Mateus. Ou, como eu pessoalmente prefiro chamá-lo, Levi. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Você pode projetar para mim, Everson, na versão Almeida Revista, por favor? E atualizada? Obrigada. A palavra do Senhor diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: o Senhor se assentou. Ele se assentou numa região, irmãos, que, para quem não conhece, não é exatamente uma montanha. E por isso que em algumas traduções é chamado o Sermão do Monte, que é uma montanha pequenininha. Os teólogos dizem que ali, perto do lago onde Jesus se encontrava, havia uma parede rochosa que forma como se fosse um anfiteatro. E ali, nesse lugar, ele se assentou e começou a falar. A falar sobre o quê? A falar sobre uma coisa que nenhum daqueles homens e mulheres já havia escutado. Jesus, em seu primeiro sermão, ou pelo menos o primeiro que nós temos registro, e talvez o mais famoso deles, começa o sermão falando sobre o reino de Deus. Lembra que eu disse que a igreja é uma amostra? Uma amostra de quê? Irmãos, vários falsos messias e profetas tinham vindo antes de Jesus e eles não se importavam em pregar sobre o reino dos céus. Pelo contrário, a tradição judaica estava muito mais apegada ao reino terreno. E Martinho Lutero, ao fazer alguns comentários sobre o sermão, ele traz algo que me tocou muito, que diz: a palavra de Deus não está aqui para ensinar como uma criada ou um criado deve trabalhar em casa e ganhar seu pão, ou como um burguês, um comerciante, um príncipe deve governar, ou um agricultor deve lavrar ou fazer feno. Em suma, a palavra não dá nem mostra as coisas boas temporais pelas quais se mantém esta vida. Pois a razão já ensinou tudo isso a cada um. Mas o seu propósito, o propósito da palavra, é ensinar como devemos alcançar esta vida eterna. E ensina-te a usar a vida presente e a alimentar a barriga aqui enquanto ela durar. Ainda assim, para que possa saber onde deves permanecer e viver quando ela tiver chegado ao fim. Jesus pregou sobre uma coisa que nenhum deles conhecia: um reino eterno. Os judeus estavam muito preocupados com a opressão do Império Romano. Muitíssimo preocupados com se eles iam enriquecer ou não. Os mais piedosos estavam preocupados em seguir a lei
e através do seguimento dessa lei, alcançar a salvação, porque já havia salvação. Davi, em seus salmos, fala várias vezes sobre salvação. Mas os judeus ainda não haviam entendido que havia um reino celestial. E é sobre esse reino que Jesus começa a falar. Vamos voltar aos versículos. Versículo 3. Bem-aventurados, começa Jesus, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos falar com o Senhor, Pai, que essa palavra fale aos nossos corações, que aquilo que o Senhor já ministrou na minha vida seja ministrado à tua igreja, que aquilo que eu não conseguir falar, que o teu Espírito Santo complete no coração dos teus filhos, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor habite no meio de nós, que o Senhor continue a se manifestar em nosso meio, assim como foi nos louvores, assim como foi nos dízimos e nas ofertas. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua mensagem e dá-nos paz, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou pedir desculpa para os irmãos que eu estou fanha e meio rouca, então de vez em quando vai ter uma fungada. Bem-aventurados os pobres, como está escrito em Lucas. Irmãos, entendam que para o povo judeu, ser pobre era uma ofensa. Não existia a possibilidade de um rico não ser abençoado por Deus. Vamos olhar a tradição bíblica. Abraão, rico. Jacó, tão rico que o cunhado, Labão, tenta roubar o rebanho dele. José foi para o Egito e torna o faraó muito rico. Davi era tão rico, mas tão rico, que na vontade de construir o templo, quando o Senhor diz para ele, você não vai construir, ele, tá bom, Senhor, mas todo o material eu vou coletar. Salomão, rico de tal forma, que a palavra registra que não havia riqueza como a dele. Na cabeça do judeu era impossível ser rico e não ser abençoado. Logo, era impossível ser pobre e herdar o reino de Deus. Os pobres não tinham vez. Não tinham entrada. A entrada, como diz Lutero, custava caro. E o pobre não tinha dinheiro. O pobre não podia. Na tradição judaica, quando a gente olha para o livro de Jó, a primeira coisa, quando ele perde tudo, quando ele perde os bens, quando ele perde os filhos, quando ele fica doente, a primeira coisa que os seus amigos, amando-o profundamente, porque eu confesso que eu não gosto quando as pessoas desdenham dos amigos de Jó. Os amigos de Jó viajaram quilômetros, ficaram dias vendo ele chorar do lado dele. Eles só estavam confusos. Porque eles olhavam para a história, quem é rico é abençoado. Jó,
você era rico. Agora você está pobre. Logo, você pecou. A lógica do judeu era essa. E Jesus abre o discurso dizendo que bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro vamos falar do que é bem-aventurado. Porque bem-aventurado não é feliz, não é alegrinho. Bem-aventurado pode ser traduzido como imensamente feliz, imensamente abençoado. É o favorito de Deus. Sabe aquela música da Isadora Pompeu? Eu sou sua casinha favorita? É isso. Eu sou o favoritinho, o escolhido. As pessoas têm que se curvar a mim, o grande. Agora, como explicar que o favorito de Deus padece? Como explicar que é bem-aventurado, imensamente abençoado, imensamente feliz, o pobre, o humilde? E Jesus completa a expressão, o humilde de espírito. Não bastava ser pobre. O humilde de espírito é o reconhecimento de que eu sou pobre, miserável e nu. Pobre, miserável e nu. Só herda o reino de Deus aquele que reconhece em si a sua falência moral. Aquele que se prostra aos pés do Senhor e diz assim: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Nada. Tudo o que eu tenho de bom em mim é Cristo. Tudo o que eu tenho de ruim é de mim mesmo. Não há nada em você, de si próprio, que seja bom, que não seja a essência do que Deus colocou dentro de você. Se existe alguma bondade no mundo, Luzia, é porque Deus existe. Porque Ele é a bondade. Ele é o amor. Ele é a graça. Ele é a misericórdia. Ele é a luz. Ele é a porta. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados aqueles que dizem: Senhor, eu sou pobre. Eu não tenho nada. Me aceita assim como sou. Lava-me com teu sangue. E por ele eu serei puro. Mas bem-aventurados também, no versículo 4, os que choram, porque eles serão consolados. Jesus chorou. João 11:35. Jesus sabia o que era tristeza. Jesus sentia na carne, nos ossos. No Getsêmani, ele chora lágrimas, ele transpira sangue. Ele chora copiosamente, diz: Pai, aparta de mim, se possível, aparta de mim esse cálice. Ele era humano. Ele sentia fome, ele sentia tristeza, ele sentia dor. Ele não está falando aqui de uma posição de Senhor soberano que ele também era e que ele também poderia falar. Não. Ele fala da posição daquele amigo que te leva um abraço quando você está em luto. Bem-aventurados, abençoados são os que choram. E por que eles são abençoados? Porque Apocalipse 21:4 diz que: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Irmãos, não se trata de nos tornarmos uns bobos da corte que riem por tudo. Estou sofrendo. Eu vou rir da minha desgraça. Não, irmão, chora. Chore aos pés do Senhor. É só nessa vida em que nós poderemos adorar ao Senhor em meio ao sofrimento. No reino eterno, é impossível adorar ao Senhor sofrendo. Porque lá não haverá nem lágrima, nem dor, nem tristeza. Lá é adoração pura e perfeita. Mas aqui, nós temos um privilégio. E eu quero te explicar por quê. Porque quando a gente chora, verdadeiramente, quando a gente se recolhe, quando a gente se derrama aos pés do Senhor, nós recebemos um consolo que só é possível aos que choram. Só é possível ser consolado pelo Senhor se você chorar na presença dEle. Não tem como. Toda dor é por enquanto. Essa dor vai passar. Certa vez, nós orando por uma senhora em depressão, e ela disse algo que me marcou muito. Ela disse, olha, ela servia ao Senhor, e ela disse, se o Senhor me curar, glória ao Senhor por isso. Mas se Ele não me curar, eu decido adorá-lo em meio à minha dor. Porque Ele não vai deixar de receber a minha adoração. Pelo contrário. Jesus era humano, como nós. Jesus sentia as dores como nós. E por isso que Ele diz, bem-aventurados os que choram, porque Ele se compadecia do povo. Ele via mães, órfãos, viúvas, ali chorando. E tudo que Ele podia dizer para elas, apesar dos grandes milagres que Ele fez, se não der para curar, se não houver cura nessa vida, na vida eterna, você será consolado. E é isso que nós devemos fazer enquanto igreja, quando visitamos doentes, quando visitamos aqueles que estão tristes, constritados. Nós devemos olhar para as pessoas e dizer, eu queria muito tirar a sua dor, eu não consigo. Sinta essa dor, o que eu posso fazer é chorar com você. E chore junto com Ele. Porque alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas diga para Ele, um dia, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nós vamos chorar juntos. Mas você crê que existe um reino? É no momento de luto em que as pessoas estão mais abertas ao Evangelho. Porque é como um paraquedas, ela pulou do avião e ela está em queda livre. Ela puxou a cordinha, não veio. Ela puxou os amigos, não veio. Ela puxou a família, não veio. A última corda que a pessoa puxa é o quê? Cristo. Mas e se nós não estivermos lá? Para dizer para ela, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Decore o versículo, irmão. Se você decorar todo o velório, você tem um versículo decorado na sua cabeça. Eu não sei nada o que disser. Olha, não sei o que te dizer. É uma morte muito horrível. Decore o versículo. E você vai dar consolo para aquele que precisa de consolo. Versículo 5. Esse é difícil para mim. Bem-aventurados os mansos. Vou até tomar água. Porque eles herdarão a terra. Ser manso, ser paciente, está fora
de moda. Nós não temos paciência para esperar o anúncio do YouTube. A gente paga para não ter anúncio no YouTube. Paga para não ter anúncio no streaming. Paga para ter uma internet melhor, porque essa está muito devagar. Irmão, quem aqui é antes de 99, pegou a época da internet de escada. De escada. Fazia um barulho assim, na hora de entrar. Para carregar uma página Google, não existia. ChatGPT, muito menos. Você perguntar para ele, esses dias, nós conversando, e aí uma pessoa conjugou o verbo errado. O outro, hoje, nós conversando sobre a diferença das cobras corais. Um dos meninos pegou o celular e fez assim, chat, fala para mim, qual a diferença entre as cobras corais? Meu Deus, o que é isso? Nós não temos paciência. Nós não sabemos o que é um intervalo. Porque no intervalo do jogo, a gente muda de canal. Ou a gente troca o vídeo. Assiste 3 jogos. Eu tenho um amigo que assiste 3 jogos ao mesmo tempo. Um de tênis, um de basquete e um de futebol. Europeu. Pois é. A mansidão, ela não é pregada nas igrejas, porque não é bonito ser manso. Ser manso é sinônimo de ser trouxa. Ah, não, você é muito passado para trás. Comigo isso não se criava. Eu sou dona disso, irmãos. Estou falando aqui de causa própria. Eu sou casada com a pessoa mais mansa que eu conheço na vida. O mundo está caindo, irmã Fátima. E sabe por quê que eu sou casada com ele? Então, porque em mim é o que falta, pastor. Discipular de casais é isso, é o que falta. Eu falei, é isso, Senhor. É essa minha cruz, né? É. Então, até que a morte separe. Agora, será que ser manso é só paciência e tranquilidade? Será que a mansidão lá do Espírito, dos frutos do Espírito, é só isso? Projeta para mim, por favor, Mateus 5, 38 ao 42. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai aos perversos, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Irmãos, ser manso é um pouco mais do que ser paciente. Ser manso é fazer além. É ser gentil e submisso. É ser obediente. É ser discipulável ao Senhor, mas também ao nosso pastor, aos nossos líderes. É ser como aquela ovelhinha mansa. Ou a gente está se comportando como um cachorro bravo. O pastor estende a mão, você morde a mão dele. O irmão te estende a mão, você chuta a mão dele. Irmãos, manso, ovelhas de Jesus. O grupo de crianças da igreja da minha mãe chamava
Cordeirinhos de Cristo, Andressa. Sabe por quê? Eu acho que era uma profecia, para ver se as crianças ficavam todas calmas. Cordeirinhos de Cristo, vamos! A professora fazia para mim. Cordeirinhos de Cristo, quietos. Mas, irmãos, como cordeiros. Porque Isaías 53:7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus falava do que ele conhecia. Ele era o cordeiro. Ele era a ovelha muda. Ele, que podia ter descido dos céus com seus carros e cavaleiros, fogo, trovões. Vou acabar com esse império, vou estabelecer o meu reino. Não. Ele era manso, humilde. E é isso que ele nos convida a ser, porque o que é que nós somos? Cristãos, se não parecidos com Cristo. Se não nos espelharmos nele. Irmãos, eu quero muito ter um terreninho no céu. E diz que os mansos é que herdarão a terra. Mas no céu, irmã Fátima, não casam, não se dão em casamento. Então, o que eu preciso? Eu galgar a minha terrinha lá no céu, porque eu não vou poder usar do meu marido. E diz que é só os mansos que vão herdar a terra. Que terra é essa? A terra celestial, irmãos. Ah, essa vida aqui é muito pouco. A gente vive um pouquinho, a gente viaja um pouquinho. Meu amigo que foi para a Itália, ele voltou de lá dizendo assim, eu quero viajar muito, eu quero viajar sempre, eu quero conhecer o mundo. Imagina o céu. Tá bobo assim, por causa de um monte de construção velha. Eu quero ver o céu, irmão. Quero ver aqui a Itália também. Se tiver a oportunidade, eu vou, tá, marido? Mas eu quero herdar a terra celestial. Um amigo uma vez me disse, irmã Líbina, se eu não conhecer nada, eu sei que eu vou conhecer o céu, e o céu é o lugar mais bonito do mundo. Se eu for pobre aqui, não tem problema. Se eu nunca saísse da minha cidade de 36 mil habitantes, eu só tinha 2 arrependimentos se eu não saísse de lá. O primeiro é que eu não teria casado. E segundo, que eu não seria membro desta igreja, irmãos. Eu nasci para ser batista, entendeu? É isso aqui. Quando eu olho 20 anos de igreja, tenho 10 anos aqui. Ajudei a construir essa história. Mas eu não vou levar esse templo. Quero muito vê-los todos no céu. Mas lá, sinto dizer-lhes, não seremos batistas. Lá também não seremos católicos, presbiterianos, adventistas. Seremos a família de Cristo, seremos todos irmãos. E eu espero vê-los todos lá. Um pastor amigo da igreja da minha mãe, ele dizia assim, eu vou, quem vai? Ele terminava a pregação dizendo isso, Adriana. Eu vou para o céu, eu estou indo, quem vai comigo? E o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantas vezes nós olhamos as injustiças desse mundo e nós, assim como Davi, nos Salmos dizemos, até quando, Senhor? Até quando o ímpio vai prevalecer? Até quando guerras serão travadas? Crianças serão exploradas? Mulheres serão mortas? O nosso estado
é o estado que mais mata mulheres no Brasil. No Brasil, irmãos. Sorriso, que é tida como uma cidade bem desenvolvida, satélite do nosso estado, é, salvo engano, a segunda cidade mais violenta em crimes sexuais do Brasil. Não é do estado, do Brasil. As mulheres são mortas, as crianças são abusadas. Um menino de 14 anos mata os pais e o irmão de 3 para sacar o FGTS deles. Eu confesso que o dia que eu li essa notícia, irmã Fátima, a vontade que me deu foi de vomitar. O meu estômago embrulhou. Porque você para e pensa, que mundo é esse? Que justiça é essa? A única pergunta que nós não podemos nos fazer é: onde está Deus? Isso não. Porque os olhos do Senhor procuram os justos sobre a terra. Os olhos do Senhor farão justiça ao seu povo, aos aflitos, aos necessitados, aos oprimidos. Eu creio nisso fielmente, irmãos. Eu creio que os oprimidos reinarão com Cristo, porque foi para eles que Ele veio. Para os órfãos, para as viúvas, para os mendigos. Lembra da parábola do grande banquete? Tragam os convidados, convide os convidados. Eles não vieram. Então saia pelas ruas. Vá pelos becos. Vá por todos os lugares, pelas valetas, pelos lugares em que não se entra, e force-os a vir. Traga-os pela mão, carregue. É o grande banquete. O grande banquete do reino dos céus é para nós. É para aqueles injustiçados. É para quem pensa: Senhor, onde o Senhor está? Que o Senhor não vê. Até quando, Senhor? Há 2000 anos atrás, um pregador respondeu essa pergunta. Ele disse: você é faminto? Você tem fome e sede de justiça? Você será farto. No reino do Senhor, nós seremos fartos da justiça de Deus. Justiça essa que não é a nossa. Porque se fosse a nossa, nós estaríamos lá no olho por olho, dente por dente. A justiça de Deus é uma justiça de misericórdia, de amor. E é essa justiça que Ele vai trazer aos povos naquele dia. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão fartos. Irmãos, o Levi, meu filho, é muito parecido comigo num quesito. Eu era uma criança que não esquecia uma mágoa, jamais. Eu remoía aquilo por dias. Um não da minha mãe me machucava, e eu chorava. E ela me colocava de castigo, e eu arrumava um argumento. Aí eu vinha, fazia uma lista de argumentos, aí trazia para ela não me convencia, eu voltava, e eu ficava. Mãe, a amiga brigou comigo. Juana, você tem que perdoar. Não quero perdoar. Mãe, ela não merece. Eu adorava essa palavra. Não merece. Eu acho que tem algo muito a ver com a minha mãe me criar, dizendo que se eu não me comportasse, eu não iria no parquinho. Então eu criei na minha cabeça o sentimento de quem merece, tem. Quem não merece, não tem. E era a mesma lógica que eu aplicava para o perdão. Quem merecer o perdão,
Porque a gente diz assim, eu sou muito boa, mas se errar comigo, acabou. Tem que me provar que merece a minha confiança de volta. Irmão, pelo amor de Deus. Eu disse que eu era uma criança difícil de perdoar, né? Há mais ou menos 10 anos atrás. Eu estava dentro do meu quarto, orando por uma pessoa das que eu mais amo na minha vida. Só que essa pessoa tinha me ferido profundamente. E, embora eu convivesse com ele, embora eu fizesse tudo que era protocolar, eu não conseguia perdoá-lo. Eu não conseguia perdoar o meu pai. E um dia orando por ele, e meus pais têm uma história de salvação complicada, e eu orava pela salvação do meu pai. Porque ele tinha 20, 30, não sei quantos anos de igreja, e não apresentava frutos de salvação. E eu dizia, Senhor, o que é isso? Como que pode? Se o Senhor me ensina que a graça é irresistível, se o Senhor me ensina que o seu amor alcança os perdidos, como que ele está vivendo essa vida toda errada? Eu o amo, mas eu não o perdoo. E o Senhor disse para mim, abre a sua Bíblia, minha filha. Abre a sua Bíblia em Mateus 6, 12. Na oração do Pai Nosso. E lê lá. Projeta para mim, Everson, por favor. Mateus 6, 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa é conhecida. Projeta para mim o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial o perdoará. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Dentro daquele quarto, o Senhor me disse assim, você precisa da minha misericórdia, todos os dias. A sua misericórdia é a razão para você não ser consumida pelo seu pecado. Então, se você peca, e se você precisa da sua misericórdia, quem é você para dizer que o seu pai não merece perdão? E eu estou contando essa história porque muitos dos irmãos já viram meu pai aqui. Longe de mim dizer o que o Senhor fez ou deixou de fazer, irmãos, mas eu tenho certeza que a liberação de perdão para o meu pai mudou a minha casa, mudou a minha família. Hoje meu pai apresenta frutos de arrependimento. Os meus pais estão juntos há 31 anos, casados. E eu paro e penso, quem era eu para decidir se eu perdoo ou não alguém? Imagina que alguém te deve. Imagine que você tem uma dívida muito alta com um amigo mais chegado que irmão. E envergonhado dessa dívida, você passa a evitar esse amigo. Você primeiro deixa de frequentar a casa dele. Depois, você evita estar nos lugares onde ele está. Passa um tempo e você começa a evitar também encontrá-lo na rua. Um belo de um dia, seu amigo vai até sua casa e bate na porta. Você meio envergonhado, abre a porta só pela frestinha.
oi, tudo bem? Eu já estava de saída. E ele diz, não, é muito rápido. Eu só vim aqui te dar um abraço e dizer a você que todas as suas dívidas estão pagas. Essa história é familiar porque foi o que Cristo fez por nós. Ele desceu do céu, numa manjedoura, nasceu como um bebê, viveu nessa terra, curou enfermos, caminhou entre os homens, para morrer na cruz e dizer para você, todas as suas dívidas estão pagas. A quem muito é perdoado, muito tem a perdoar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que perdoam, porque serão perdoados. Talvez aquela pessoa tão distante do Evangelho precise do seu perdão. Precisa que você bata nessa porta e diga, as suas dívidas estão pagas. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós que somos crentes há muito tempo, nós criamos uma falsa ideia de que nós somos limpos de coração. De que nós não pecamos, nós não adulteramos, nós não bebemos, mas a gente fofoca. Mas a gente pensa mal dos outros. A gente nem sempre devolve o troco, porque era só um pouquinho. A gente bate o ponto fora do horário no trabalho. A gente não se comporta exatamente como deveria, porque afinal, a graça e a misericórdia do Senhor me cobre. Falar de santidade está fora de moda, irmãos. Não nessa igreja, mas em muitas por aí. Os limpos de coração, não. O lema que vivemos no evangelho de hoje é, eu venho como estou. Um dia, quem sabe, eu vou ser como o Senhor quer. Aceita-me assim como sou. Ô, irmão, toma vergonha. Aceita-me assim como sou. É um trecho de um salmo de Davi pedindo perdão a Deus, vestido com pano de saco. Lembra dos humildes de espírito? É assim como estou, humilde de espírito, pobre, cego e nu. Tem nada a ver com santidade. Davi não se achava santo. E eu e você não podemos cair no engano de achar que nós não precisamos nos santificar. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os limpos, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No livro de Provérbios, tem uma citação de Salomão, que diz que há 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina. Entre as coisas que Deus odeia, tem a testemunha falsa, a língua mentirosa, os pés que se apressam a fazer o mal. Mas tem uma coisa que Deus abomina, e é o que semeia contenda entre os irmãos. É aquele fofoqueiro. É aquele que sabe que o pastor é bravo, irmã Fátima, e corre para contar para ele o que o irmão aprontou. Pastor, o senhor não sabe. Irmão, para com isso. Para com isso. Seja pacificador. Ou como diz a minha mãe, bombeiro. Nós precisamos apagar os incêndios. Nós precisamos trazer soluções. Nós precisamos ser conciliadores.
Irmãos, eu sou advogada, eu gosto de uma briga, irmão. Gosto. Mas o Evangelho me ensina a, sempre que possível, viver em paz com todos. É infração ética na minha profissão, e o Bruno pode dizer, atrapalhar um acordo. Ou não é, Bruno? E deveria ser para o crente. Ou melhor, é pecado. É pior que infração ética. Paremos de criar contendas. Nós precisamos parar de achar que nós temos que resolver tudo no braço, na briga, na discussão. Irmão, finge que não viu. Fala com o irmão depois. Senta com o irmão e conversa com ele, dá um toque. Fala, irmão, eu te amo. Mas isso que você está fazendo está errado. Não, você é nervoso. Eu sou nervoso, você não me conhece. Porque eu sou crente, Juan. A minha peixeira, nem tanto. Não existe isso, irmão. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, ó, que profundas trevas serão. Se nós olharmos tudo com olhos de conflito, se nós não buscarmos resolver pequenos problemas, se nós não ajudarmos, o Senhor nos abomina. Porque lembra da sétima coisa? Ele abomina aquele que semeia contenda. Ou aquele, como eu gosto de dizer, que faz o pecado mais aceito dentro da igreja, que é a fofoca. Irmão, o crente, ele gosta de uma fofoca. E o que mais me enoja é quando fofoca, malha o pastor, aí diz assim, agora nós vamos orar. Irmão, toma vergonha. Eu vou te contar, mas é só para você orar, tá bom? Não faça isso. Não faça isso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que eu possa não fazer isso nunca. Que a gente pare de criar contenda dentro da igreja, porque nós somos um corpo. Nós amamos essa casa. Então, se a gente diz que ama essa casa, como é que a gente pode ficar semeando contenda? Como é que a gente pode ficar jogando, sabe, bombas dentro da igreja? Eu vou ali mexericar um pouco. Depois eu vou... Gente, quem faz isso é o diabo. E o inferno está fora de moda, né, irmão? Mas deixa eu te dizer, ele existe. E é para lá que a gente vai se a gente não se consertar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós estamos chegando ao fim dessa primeira parte do sermão. E nessa última parte, o Senhor diz que bem-aventurados são os perseguidos. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É como se ele repetisse o primeiro versículo, repetindo sobre o que era a pregação. Ele enfatiza. Está vendo essa pregação aqui? É sobre o reino. Não é sobre esse mundo. Não é sobre as coisas terrenas. E aí, como que para reforçar a perseguição, ele olha para os seus discípulos e passa a falar na segunda pessoa. Vejam, em todas as outras 8 bem-aventuranças, o Senhor estava falando na terceira pessoa. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram. No último, é como se ele olhasse para os discípulos. Vocês não entenderam quem são os perseguidos, então eu vou reforçar para vocês. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem
todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O Senhor termina a sua primeira parte do Sermão da Montanha com uma promessa de aflição. Irmão, esse não é um sermão de você vai vencer. Nós vamos vencer, irmão, na glória, no reino. Amém? Aqui, o Senhor não nos deu garantias. Aqui a garantia que Ele deu foi de perseguição. Perseguição por causa da justiça, perseguição por causa dEle. E aí Ele olha para os seus discípulos e diz: vocês serão abençoados quando vocês forem perseguidos, injuriados, maltratados, presos, mortos, por minha causa. Por causa deste reino. É uma promessa de aflição, irmãos, mas é uma promessa de recompensa. Como seria bom, ao chegar nos céus, ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que nós não possamos ouvir do Senhor: servo inútil, que só faz aquilo que é mandado. Servo inútil, que não se prestou a ser perseguido pelo meu nome. Porque o perseguido, irmão, não é o crente perseguido no trabalho, que não bate ponto, que trabalha todo errado. Ai, eu estou passando por uma prova no trabalho. Tá, irmão, porque você não trabalha direito. Vá trabalhar direito. É o perseguido por causa da justiça. É aquele crente que deixa de ser 007 na faculdade. Você vai na igreja? Eu vou. Que igreja? Uma lá. E olha para o chão, coça a cabeça. Uma igreja lá. Pois é, irmão. Mas aí você não vai ser bem-aventurado. O Sermão da Montanha é considerado uma das mais belas e conhecidas porções da palavra do Senhor. Eu que cresci na igreja, eu não sei quantas vezes eu já li esse sermão. E eu não tenho vergonha de admitir que foi só há muito pouco tempo que eu decidi, de fato, olhar para essa passagem e dizer assim: espera aí que eu vou entender ela de fato. Quem é o limpo de coração? Quem é o perseguido? Quem é o humilde de espírito? Sabe, irmão, nem todos nós temos o dom, ou somos chamados, por assim dizer, para pregar. Nem todos nós somos chamados para cantar, nem todos nós somos chamados para estar na introdução. Cada um de nós tem o seu propósito no reino. Porque não dá para todos serem cabeça, nem todos serem pés, nem todos serem braços. Mas a cada um de nós, enquanto cristãos, cabe, muitas vezes, olharmos para uma passagem deveras conhecida e dizer assim: eu quero entender de fato quem é esse Senhor que é meu pastor e que diz que de nada tenho falta. Passe uma semana lendo apenas uma passagem. E me diga você se essa passagem não vai transformar a sua vida. Agora, talvez seja a primeira vez que você escutou essa mensagem. Talvez você nunca tenha olhado para esse escrito de Jesus. E se foi a primeira vez que você ouviu, ou se de alguma forma isso te tocou, eu te convido a conhecer desse Cristo, a amar esse Cristo, amá-lo. Irmãos,
Quem ama a Cristo, de nada tem falta. Quem ama a Cristo, passa por tribulação, é perseguido, chora, é pobre, é humilde de espírito, mas também é misericordioso, também é pacificador, é limpo de coração. Quem ama a Cristo, desfruta da graça e do poder dele. Quem ama a Cristo é bem-aventurado. Quem ama a Cristo herda o reino dos céus. Não tem outro reino. Não tem. Nós trabalhamos, nós criamos os nossos filhos, nós casamos, né, Leonardo? Mas todas essas coisas não se comparam com a glória que há de ser revelada em Cristo. Não há outro lugar para ir, irmã Fátima. É só para lá que nós desejamos caminhar. Você pode se colocar em pé e orar comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós desejamos ser bem-aventurados. Nós desejamos ser abençoados. Seríamos hipócritas se dissessem que não queremos, Pai. Seríamos hipócritas se disséssemos que não queremos desfrutar das glórias e das maravilhas que o Senhor tem para nós. Mas hoje nós descobrimos que ser bem-aventurado não é exatamente aquilo que nós achamos. Descobrimos que ser bem-aventurados é desfrutar do reino dos céus na eternidade. Nós seremos bem-aventurados porque o Senhor foi misericordioso conosco. Nós seremos bem-aventurados porque o Senhor nos perdoou, nos lavou e nos remiu. O Senhor cuidou de nós, Pai, como ovelhas. E por isso nós desejamos ser parecidos contigo. Nós desejamos ser mansos, pacificadores, Pai. Limpos de coração, santos. E o que desejamos também é sermos perseguidos pela tua justiça. Não porque gostamos das aflições, Senhor, temos medo delas. Mas porque sabemos que isso é necessário se professamos a Cristo. É necessário, Senhor, que a nossa igreja seja vista. É necessário, Senhor, que nós sejamos vistos nos lugares onde trabalhamos. Que os homens olhem para nós e digam: há uma luz em vocês, porque assim diz a sua palavra. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que sejamos sal, que sejamos luz, que possamos cantar ao Senhor que somos esse povo. Um povo que decide ser luz, porque o Senhor é luz. Um povo que decide ser pão ao faminto, força ao aflito. Um povo que decide ser bem-aventurado em Ti, Pai. Nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Pai. Amém.